do Tribunal, tá ali, estamos procurando, do Tribunal de Justiça do Paraná, né, essa experiência pioneira aí de comissão de solução fundiárias, né, que inspirou a previsão da DPF 828, a criação de comissões em todos os tribunais, né? Doutor Fernando, prazeres, o senhor nos escuta? Boa tarde, escuta a todos. Vocês estão me escutando? Sim, ótimo. Já passamos a palavra para o senhor trazer suas considerações, agradecendo a presença aqui no nosso seminário. Eu que agradeço ao gentil convite em nome da DEIS, para poder conversar com vocês essa tarde, né? Um tema bastante importante, que me atrai e que é bastante caro a mim e a toda a comissão de soluções fundiárias aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cumprimento o Júlio, a Emília, a Deise, o Jonathan, que acabou de chegar, e os cumprimentos a todos e todas que estão presentes na sessão. E como combinado, senhores, eu vou falar rapidamente sobre como começou essa iniciativa que deu origem às comissões de soluções fundiárias, por conta da decisão que foi preferida na DPF, na 828. Contar um pouquinho da história aqui da Comissão de Soluções Fundiárias do Estado do Paraná e fazer algumas considerações que eu reputo bastante importante para a manutenção desse trabalho, que, de qualquer maneira, nos parece essencial quando nós pensamos em construção de soluções de consenso para esses conflitos processuais de natureza coletiva, que, como todos sabem, são bastante complexos. Eu volto um pouquinho no tempo e começo a lembrar de 2019. Em 2019, nós tivemos aqui no Paraná 2 despejos coletivos, rurais, bastante violentos. Um deles, inclusive, com utilização de bombas de efeito moral, bala de borracha, helicóptero, um número bastante significativo de efetivos da Polícia Militar dando apoio ao oficial de justiça no cumprimento do mandado. Isso causou alguma repercussão, inclusive da sociedade civil, que acabaram provocando o tribunal para que criasse uma espécie, naquela época, uma espécie de comissão ou colegiado, alguma coisa nesse sentido, né, que pudesse intermediar o cumprimento desses mandados de reintegração de posse. Então, no primeiro momento, senhor, nós estávamos falando, né, de um cumprimento, vamos dizer assim, humanizado do mandado de reintegração de posse. Né. Não se cogitou naquele momento da criação de um espaço de diálogo onde se pudesse construir soluções de consenso visando permitir que as pessoas permanecessem nessas áreas de ocupação irregular. Essa provocação ao Tribunal de Justiça foi feita por um órgão que nós temos aqui no Estado do Paraná, que chama SUTES, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento Interinstitucional, que é responsável por manter diálogos diálogo entre outros com os movimentos sociais e também com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a seção aqui do Paraná. Esses 2 órgãos acabaram provocando o Tribunal de Justiça. O presidente da época, que era o presidente Xisto Pereira, ele recepcionou essa provocação, esses 2 ofícios, e acabamos chamando para trocar uma ideia a respeito do que nós podíamos fazer, né, para atender esse pleito. E a primeira ideia que surgiu, né, naquele momento foi justamente conhecer esses conflitos, o porquê que eles aconteciam, quem eram as pessoas envolvidas nesses conflitos, né? Enfim. E a ideia foi de visitar o local do conflito como previa a nossa Constituição. Isso eu fiz, assim, de forma intuitiva. Eu fui ao local onde havia recém acontecido um despejo coletivo, as pessoas foram colocadas
na beira das estradas, nos acostamentos, né? Depois de estar no mesmo local ali por mais de 10 anos, fui visitar essas pessoas, tentar entender isso, tentar entender a lógica dessas ocupações, quem eram essas pessoas, por que elas se submetiam a viver nessa situação de vulnerabilidade, fragilidade social, enfim, para que a gente pudesse dar cabo daquela ideia de cumprir esses mandados de reintegração de posse com o menor potencial lesivo possível. Né? Essa foi a primeira ideia. E a comissão, por conta dessa primeira visita, que nós chamamos na época de visitas técnicas, né? Para tentar diferenciar de uma eventual atividade jurisdicional, né, que poderia ser confundido com vistoria, nós preferimos chamar de visita técnica, né, e a partir daí tentar cumprir esses mandados de reintegração de posse da melhor maneira possível. Só que a situação que nós encontramos fazendo a visita técnica era muito diferente daquela que os autos retratavam. Vocês podem imaginar, né, processos que tramitam durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos na justiça, eles não vão retratar jamais, né, a realidade que aquelas pessoas estão experimentando naquele momento da visita técnica. E durante essas visitas, nós começamos a ver a possibilidade de construir soluções alternativas ao cumprimento do mandado de reintegração de posse ou despejo. E no primeiro momento, nós estávamos tratando só de conflitos fundiários coletivos de natureza rural. Né? Não estava no nosso horizonte atender questões envolvendo ocupações urbanas. Né? Nós começamos a fazer as visitas, nós começamos a ser provocados e visitar essas áreas e as alternativas foram surgindo, nós começamos a criar uma relação de confiança com todos os envolvidos, não só os movimentos sociais que davam suporte a essas ocupações, mas também aqueles que, outros movimentos, sindicatos, sociedades, enfim, né, que atendiam os interesses dos proprietários rurais. Nós começamos a conversar com todo mundo. Né? E confesso que no começo foi assim, de uma maneira intuitiva, assim, sem muita técnica. E isso foi dando muito certo, foi dando resultado. As soluções foram aparecendo. Mas nós tínhamos naquela época, pendente de cumprimento no Paraná, mais de 180 mandados de reintegração de posse. Isso nos causou uma certa preocupação, porque a demanda pela comissão começou a crescer demais. Mas nesse período veio a pandemia. E com a pandemia, os senhores sabem, veio a DPF 828, que suspendeu o cumprimento dos mandados, no primeiro momento, tanto individuais quanto coletivos, no Brasil inteiro, por conta daquela ideia do fique em casa. E essa ideia do fique em casa era incompatível com o cumprimento de mandados de reintegração de posse que implicariam necessariamente no deslocamento de grandes contingentes populacionais. Mas, enfim, veio essa suspensão, né? Mas no período pandêmico foi se arrefecendo, foi diminuindo, e nós chegamos à conclusão, aqui internamente, no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do Paraná, que na época nós chamávamos de Comissão de Conflitos Fundiários, nós ficamos compreendendo que, ao fim do período pandêmico, aquela situação que nós vivenciávamos lá em 2019, 2020, voltaria a acontecer. Nós teríamos um número significativo de mandatos de reintegração de posse a serem cumpridos e nós estávamos prevendo o caos. O caos social com o cumprimento do mandado nos moldes que foram cumpridos lá em julho de 2019, com autorização, enfim, de força pública, confronto e bastante violência. Isso nos animou a conversar com o relator da DPF 828, que era o ministro Barroso. Né? Nós mostramos a ele a realidade do Paraná, o que nós havíamos construído já até aquele momento. Né? E ele, assim, eu não vou dizer para nossa surpresa, mas para nossa satisfação, ele acabou acolhendo essa experiência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e tornando obrigatória
para a criação de um período de transição, né, ele determinou a criação de comissões de soluções fundiárias em todos os tribunais do país, tanto estaduais quanto regionais. Né. E na conversa que nós tivemos com o ministro Barroso, o que ficou muito claro, e também isso ficou muito claro também quando ele decidiu na carta que era publicada ali na PPF, que a ideia da visita técnica, né, que já existia na legislação nacional, acho que na 14 de 2016, né, e de alguma maneira, mas ainda incipiente em algumas iniciativas que eu reconheço bastante precárias, assim, ou quase que individuais pelo Brasil, dessa ideia de visitar o local do conflito. Só que nós tivemos um pouquinho diferente. Não adianta o juiz ir lá para o local do conflito, poderia conhecer lá as pessoas, não estar acompanhado de quem efetivamente poderia auxiliar na construção dessa solução possível de consenso. Então, nós aqui no Paraná, naquela época, entendemos que para essas visitas técnicas, nós iríamos convidar diversos órgãos e pessoas que, na medida das suas respectivas competências institucionais, poderiam nos auxiliar de alguma maneira na construção de soluções de consenso. Isso, como eu disse, foi dando certo, as pessoas compareciam, soluções alternativas eram sugeridas, soluções eram construídas com auxílio desses órgãos. Eu vi a Deise falar da participação da universidade pública, isso aconteceu diversas vezes aqui no Paraná, inclusive para tratar de questões essencialmente técnicas que pudessem permitir que a população que estivesse nessas áreas de ocupação pudessem ali permanecer, isso com auxílio técnico das universidades, em vários casos específicos nossos, da Universidade Federal do Paraná, e nós demos esse caráter estruturante para essas nossas visitas técnicas. Na medida que nós avançávamos nessa nossa iniciativa, nós íamos identificando dentro dessas áreas, eu vou dizer assim, vou chamar assim, porque tem uma expressão, vou chamar de déficit, no sentido de que de garantias e direitos individuais foram constatados. Né? Havia um déficit desses direitos e garantias constitucionais que nós constatávamos e que aqueles órgãos que estavam nos acompanhando podiam, né, de novo, na medida das suas respectivas competências, poderem nos auxiliar. Por isso era importante a participação do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, da Defensoria Pública, enfim, dos órgãos de direitos humanos, das universidades, os órgãos de assistência social do município, Câmara de Vereadores, representantes do município, do Estado, enfim, né? Do INCRA, quando se tratava de ocupações urbanas, nós pretendíamos dar um caráter bastante plural para essas visitas, para que a gente pudesse começar a construir soluções possíveis, de consenso, né? E que, no primeiro momento, pudesse garantir a permanência das pessoas naqueles territórios que nós estávamos visitando. Se não fosse possível isso, né? Se não fosse possível construir essa solução de consenso para permitir a permanência das pessoas nesses espaços, nós partiríamos para uma segunda fase, né, que é tentar construir soluções de consenso para a desocupação, né, de forma planejada, programada e, de preferência, sem utilização da força pública. Mas, para nossa surpresa, aqui no Paraná, existia um órgão dentro da Polícia Militar que estava alinhado com os objetivos da nossa comissão. Nós temos um órgão aqui dentro da Polícia Militar que chama COTERRA, né, que ele mesmo fazia, ou pretendia fazer mediações para esses conflitos processuais de natureza coletiva. Né. E hoje, depois de várias capacitações que nós ofertamos à COTERRA, esse órgão da Polícia Militar é o nosso parceiro. Né. Quando existe a necessidade
de invocar o auxílio de força pública, né, o CONTERRA faz em parceria com a Comissão de Soluções Fundiárias do Paraná, evitando o máximo possível o confronto. Há muito diálogo, muito estudo, muita compreensão, enfim. Né. E essa ideia ainda permanece até hoje. Né, e ela é bastante positiva. Né. Mas, como eu disse, foi o ministro Barroso que determinou a criação de soluções, de comissões em todos os tribunais, determinou também que o CNJ se ocupasse disso. Daí surgiu a resolução 510, acho que todos conhecem, eu não vou falar sobre ela agora. Né? E essas comissões existem hoje em todos os tribunais. Né? Umas com menores atuação, outras com maiores, algumas com melhores estruturas, outras com uma estrutura menor, mas a realidade é que elas existem. Né? Elas existem e estão, na medida do possível, tentando dar cabo dessas demandas que envolvem conflitos processuais de natureza coletiva. Né? E foi criada também na Resolução 510 a Comissão Nacional. Né? A Comissão Nacional ela não pode substituir as comissões regionais. Né? Ela não tem essa função. Mas ela pode atuar em parceria. Como vem acontecendo, recentemente, né? Inclusive nas questões envolvendo conflitos indígenas e essa luta aí, incessante, já ancestral, pela demarcação das terras dos povos originários. Né? Nós atuamos em cooperação, por exemplo, com o TRF-4, em conflitos indígenas aqui no oeste do Paraná. Nós somos demandados agora também para atuar em cooperação com o TRF da primeira região e o Tribunal de Justiça da Bahia, na questão envolvendo a população indígena Pataxó, no sul da Bahia. Estamos atuando também com o TRF-4 no Rio Grande do Sul, em parceria com o Tribunal de Justiça daquele estado, no conflito envolvendo comunidades Caigangue, no noroeste, acho que é no noroeste, na região das Missões ali do Rio Grande do Sul, né? E por fim também em Rondônia, uma nova parceria agora com o Tribunal de Rondônia e também o Tribunal Regional Federal da primeira região. Né? Essas comissões, a Comissão Nacional, ela pode dar esse aporte de auxiliar as comissões regionais, né, atuando em sistema de cooperação muito nos modos do que determina a Resolução 350 do CNJ. E essa é uma outra experiência que também deu muito certo. Eu, sobretudo, aqui eu vou lembrar da experiência feita com o Tribunal de Justiça de Minas, da Comissão de Soluções Fundiárias de Minas com o TRF-6, que eles atuam em parceria em praticamente todos os conflitos processuais de natureza coletiva, porque lá se entendeu que, trazendo o INCRA para a mesa de debate, o INCRA sendo uma autarquia federal e com competência sediada na Justiça Federal, é mais confortável ter a Justiça Federal nesse ambiente de diálogo, ainda que os processos tramitem na Justiça Estadual. E o que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas, por suas comissões, fazem algo assim de encher os olhos. Eles estão assim atuando de uma maneira bastante organizada, harmoniosa e construindo soluções que antes, posso lhe garantir, eram inimagináveis. E o que nós temos feito no Paraná, em termos de solução, né, também foi uma coisa que jamais passou pela cabeça dos órgãos, né, ou dos envolvidos no litígio, que pudesse acontecer. Né. Nós criamos assentamentos gigantescos aqui. Recentemente, o presidente Lula veio ao Paraná inaugurar ou lançar a portaria de criação do assentamento da Marla Sabrina, uma área de mais de 10.200 alqueires envolvendo mais de 500 famílias. Né? Construímos outras soluções, criando parques ecológicos através da construção de uma ideia de exploração
econômica de uma floresta sustentável, que foi a comunidade José Luxemburgo, enfim. Né? As soluções são várias, né? Tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. E nas áreas urbanas, agora me encaminhando aqui para o final da minha fala, né? Eu sempre costumo dizer que nós temos uma bomba relógio no copo. E por que isso? E se tratando de conflitos rurais, né? Seja ele envolvendo comunidades tradicionais, originárias ou não, né? O fato é que nós temos uma política definida com relação a isso. Né? O INCRA, dentro das suas possibilidades, se ocupa da questão da política de reforma agrária, né? Tem uma legislação específica a respeito disso, né? E na medida do possível, ele vem dando cumprimento às suas obrigações institucionais. Né? Então, as ocupações rurais, por conta dessa especificidade, não me preocupa tanto. Né? Agora, me preocupa, sim, são as questões envolvendo ocupações urbanas. Os senhores bem sabem que a competência constitucional com relação a essa área, ela é diversa, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios podem, de alguma maneira, legislar a respeito, mas cada município tem a sua legislação, cada município enxerga esses conflitos de uma maneira diferente, e a gente consegue construir muito pouco de soluções consensuais envolvendo questões das ocupações urbanas. E por que disso? Não existe uma política pública ainda adequada de enfrentamento dessas questões. Veja, eu não falo, né, de oferta de novas moradias, né? Eu não falo de oferta de construções de novas casas. Eu falo de políticas de enfrentamento dessas questões que envolvem essas ocupações irregulares, muitas delas, né, em área de preservação ambiental. Né? Isso é um drama. Nós estamos aqui no Paraná, um estado que se diz super desenvolvido, né? À frente anos dos demais estados da federação, mas o que nós temos encontrado aqui, nesse ambiente envolvendo questões fundiárias ali, urbanas, é extremamente preocupante, é muito preocupante. Somente aqui na periferia da capital. O que me preocupa com relação a isso, e eu acho que deve ficar esse alerta para reflexão de todos, né, é um número bastante significativo de população estrangeira que nós estamos encontrando nessas ocupações. Notadamente venezuelanos e haitianos. Esses dois países são os dois mais expressivos, mas os outros países da América Latina também existem. Tem famílias que são de outros países aqui da América Latina. Essas famílias, por uma razão ou outra, por questões humanitárias, elas foram admitidas no solo brasileiro. Estão hoje numa situação de vulnerabilidade, se não igual, muito pior do que estava no país de origem. E essas pessoas não têm referência. Não foi uma, não foi duas vezes que nós visitamos uma área de ocupação irregular urbana, onde não foi possível construir uma solução de consenso. Né? Onde houve um despejo, ainda que humanizado, ainda que sem confronto. Né? Passou 2, 3 meses depois, nós fomos visitar outras áreas de ocupação, e quem nós encontramos lá? As famílias estrangeiras que tinham sido despejadas daquela primeira ocupação. Né? Isso vem acontecendo com uma frequência assim, bastante preocupante. E nas sessões de mediação, vem órgãos da administração federal, vem órgãos da administração estadual, vem órgãos da administração municipal, e não se apresenta nenhum tipo de solução, né, para esse tipo de situação. E só lembrando aqui a todos, né, as comissões de soluções fundiárias, né, ainda que aconteça de alguma medida, ela não tem a obrigação de ofertar soluções ou de sugerir. A ideia da comissão é tentar aproximar esses órgãos todos, né, de novo,
respectiva medida de cada um que participa dessa grande mesa de debate, né, que a construção aconteça de forma coletiva. E quando se envolve esses grandes contingentes populacionais estrangeiros, essa solução não acontece. Isso é angustiante, né, porque a gente não consegue avançar. É sempre mais do mesmo. Né? É sempre não posso, é sempre não tenho solução, é sempre não temos recursos, né? Fica se jogando de um órgão para outro. Nós vamos costurando aqui na comissão, nas comissões regionais, na procura de alternativas. Né? Mas isso fica para a reflexão de todos, que isso é um problema que nós temos enfrentado assim, bastante, ou com uma certa frequência, que para mim é muito preocupante. Mas, ao fim e ao cabo, a comissão vai fazer 6 anos, daqui a uma semana ou 2, a comissão do Paraná faz 6 anos, a iniciativa é válida, né, apresentou resultados positivos, deu um novo olhar do judiciário para a população vulnerabilizada, né, que antes não tinha vez e não tinha voz. Nós criamos, acho que, um espaço adequado para esse tipo de diálogo e espero, sim, que isso se transforme efetivamente numa política pública do Poder Judiciário. O meu sonho é que essa iniciativa ela fosse, de alguma maneira, normatizada, com uma legislação específica, né, que atendesse toda a realidade nacional, aí envolvendo as ocupações rurais, as ocupações urbanas, a população estrangeira, os povos originários, os povos tradicionais, de modo que a gente pudesse efetivamente dar vez e voz a essa população que, como os senhores sabem, melhor do que eu, vive em uma situação de extrema vulnerabilidade. Bom, era isso que me competia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder conversar com vocês. Eu fico à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta ou algum questionamento. Eu fico aqui e devolvo a palavra a vocês. Muito obrigado. Obrigada, desembargador. Foi um prazer ter essa historicidade, né, da criação da Comissão do Paraná e da importância da influência para a criação das comissões dos demais tribunais, né, a partir da previsão da DPF 828 e a regulamentação pela Resolução 510 do CNJ.